Olá, pessoal! Só para a gente terminar o nosso assunto de renal, nós vamos falar um pouquinho de fármacos que estimulam a diurese. Vamos falar um pouquinho de diuréticos, ok? Então, para começar, a gente tem que entender que nós já falamos sobre função do rim, né? Fisiologia renal. Então, eu tenho como funções do rim excreção de metabólitos, produção de certos hormônios, a gente já conversou sobre isso, né? Manutenção de equilíbrio ácido básico, manutenção hidroeletrolítica e reabsorção de água. Tudo isso a gente já falou em sala de aula no começo da matéria de nefrologia. Os rins, eles são órgãos pares, irrigados por artéria e drenados por veias renais. O rim direito é mais cranial e medial do que o rim esquerdo. E o paciente consegue sobreviver com metade de um dos rins, ou seja, se eu tiver 25% da função renal, eu ainda consigo sobreviver sem danos recorrentes, decorrentes disso, ok? Então, lá estão os nossos rins, com as suas artérias e veias, e a adrenalzinha ali, só para marcar para vocês, em cima do. A filtração renal, ela é glomerular, com água, eletrólitos, bicarbonato, glicose, proteínas e substâncias tóxicas sendo filtradas, tá, gente? As partes do néfron são o túbulo contornado proximal, a alça de Henle, o túbulo contornado distal e o ducto coletor. No túbulo contornado proximal, eu tenho reabsorção de 2/3 do sódio que passa ali pelo meu rim. Ele é dependente da bomba de sódio e potássio, ATPase, e da anidrase carbônica também. A alça de Henle, ela tem reabsorção de água de maneira passiva por hipertonicidade do tecido medular, tá, gente? E aí eu tenho hipertonicidade mantida por altas concentrações de sódio e cloro. E eu tenho uma área de atuação de fármacos no transporte sódio-potássio 2-cloro, ok? No túbulo contorcido distal, ele é impermeável à água, mantém altas concentrações de sódio e cloro, faz produção de urina e é quem tem maior quantidade de aldosterona. O ducto coletor, ele tem uma parte na medula e outra parte na cortical renal, sofre efeitos do ADH e da aldosterona. Agora vamos falar do que interessa, gente. Vamos classificar esses diuréticos. Eles são mercuriais, inibidores da anidrase carbônica, diuréticos de alça, tiazídicos, poupadores de potássio ou osmóticos. Vamos falar de um por um agora. Os mercuriais a gente já não usa mais, mas é só para vocês saberem da existência deles, tá? Eles são derivados do mercúrio propanolol, tá? Alcalose metabólica hipoclorêmica, arritmias cardíacas, insuficiência renal aguda e reações de hipersensibilidade. E por isso que eles não são mais utilizados, mas já foram utilizados antigamente. A sulfanilamida é um inibidor da anidrase carbônica, tá? E aí hoje a gente já tem outros representantes da classe. Eles são absorvidos por via oral, com pico de ação em 2 horas, efeito máximo de 8 horas e eliminados em meio a 1 dia. Eles agem no túbulo contornado proximal e inibem a anidrase carbônica, responsável pela formação de ácido carbônico e geração de íons H+. O principal e mais utilizado diurético hoje na medicina veterinária, gente, são os diuréticos de alça. A furosemida, ela é a mais utilizada, tá? A toralzemida, ela é uma molécula muito parecida com a furosemida, mas ela tem 10 vezes a potência da furosemida, só que ela também é nefrotóxica, então a gente evita usar como primeira escolha. A nossa primeira escolha é a furosemida mesmo.
são absorvidas por via oral, mas também pode ser utilizadas intravenosas. Tem eliminação renal e biliar. A ação dela é rápida, com início em 30 minutos, efeito para 2 a 3 horas depois de feito intravenoso. Quando é feito via oral, tem ação 1 a 2 horas, durando até 4 horas. Ele age na alça de Henle, interferindo na reabsorção de sódio e cloro. Se ele age na reabsorção de sódio e cloro, eu vou perder sódio e vou perder sódio e vou perder água junto. Já os tiazídicos e seus análogos, eles podem ser usados intravenoso ou via oral, tem uma duração de até 3 dias, com biotransformação hepática, e eles agem no túbulo contornado distal e na alça de Henle menor. Os poupadores de potássio são muito utilizados também na medicina veterinária, tá, gente? Principalmente a espironolactona, que é de nome comercial Aldactone. O Aldactone, ele também faz certas regulações hormonais. A gente tem que cuidar um pouquinho porque eles são inibidores da aldosterona, que também tem a sua função hormonal, ok, gente? Pode ser usado por via oral, tem pico de ação em 2 a 3 dias, com efeito mais 2 a 3 dias depois do tratamento, com eliminação renal. Ele age por competição com a aldosterona no túbulo contornado distal, inibindo a reabsorção de sódio. O diurético osmótico, gente, é ou a glicose ou o manitol, que também é um açúcar que não é absorvido sistemicamente. Antes de eu começar a falar para vocês sobre o uso dele como diurético, eu quero explicar um pouquinho de como que o manitol funciona. O manitol, por ser um açúcar muito concentrado, ele vai trazer água para perto dele. Então, se eu usar o manitol por via oral, eu vou trazer muita água do interstício e dos vasos para dentro do meu trato gastrointestinal, promovendo uma defecação com mais água. Se eu usar intravenoso, ele vai trazer água do interstício para dentro dos vasos, estimulando a taxa de filtração glomerular, aumentando a minha diurese, tá? O manitol ele é totalmente excretado por via renal quando usado intravenoso, e aí ele traz água para dentro do vaso, aumentando a concentração de água na urina, fazendo uma diurese osmótica, ok? Eu posso ter ação tanto no túbulo contornado proximal quanto na alça de Henle por ele. Não está passando aqui. Aqui. Indicações desses diuréticos, tanto na doença renal crônica quanto na insuficiência renal aguda, edema cerebral, hemorragias pulmonares e ICC e edema pulmonar. Mas eu vou falar de alguns detalhes para vocês aqui de quando pode usar um ou quando pode usar outro. Na doença renal, tanto na crônica quanto na aguda, eu posso usar na fase oligúrica ou anúrica, que eu preciso fazer o paciente urinar. Então, eu posso, por exemplo, usar furosemida 2 a 4 mg por quilo, esperar 30 minutos, 4 a 8 mg por quilo, tá? Dopamina 1 a 3 microgramas por quilo por minuto, até chegar ao volume urinário de 1 a 2 ml por quilo hora. Ou seja, aquele paciente que não está urinando, eu posso forçar a diurese dele através do uso da furosemida com a dopamina. No edema cerebral, eleição é o manitol, tá, gente? Por quê? Porque eu vou tirar a água do tecido cerebral para trazer água para dentro dos vasos, aonde eu coloquei o manitol, e vou diminuir o volume circulante cerebral, diminuindo esse edema. Eu vou manter a avaliação de pressão sistêmica desse paciente e eu posso usar associado à furosemida também.
No caso de hemorragia pulmonar, que é comum em equinos, né, não é muito comum nos nossos pacientes, os nossos pacientes é mais comum a gente ter contusões pulmonares, né, eu posso usar furosemida, tá? Daquela mesma forma que eu mostrei para vocês. Só que eu não posso usar manitol em hemorragia pulmonar. Por quê? Porque se eu coloco o manitol dentro do vaso, eu vou aumentar o volume circulante trazendo água para dentro do vaso. E se eu tiver uma hemorragia, eu vou aumentar a água dentro do vaso e aumento essa hemorragia. Nos casos de insuficiência cardíaca congestiva, eu vou fazer um controle de pré-carga. Quanto menos água, mais fácil o trabalho do coração. Esse é a ideia, tá? Furosemida, espironolactona e tiazídicos. Não se usa manitol. Eu coloquei até 2 vezes aqui no slide, a gente não usa manitol na ICC. Por quê? Porque o manitol traz água para dentro do vaso, aumenta o volume circulante e aí eu vou piorar o trabalho cardíaco. No caso de edema pulmonar, eu posso usar a furosemida de 1 a 4 mg quilo a cada 2 horas, a cada 6 horas, monitorando sódio e potássio, ok? Complicações da utilização de diuréticos. Primeiro, desidratação. Claro, né, gente? Se eu desidratar esse paciente, eu posso ter complicação. Então, eu preciso manter isso sob verificação. Fora que a desidratação pode potencializar efeitos tóxicos de alguns antibióticos. Hipocalemia, hipocloremia e alcalose metabólica também podem acontecer. Por quê? Porque eu posso perder potássio, posso perder cloro e posso perder íons H+, por via urinária, e eu posso ficar com essas situações.